Boa tarde a todos. Essa é a nossa apresentação sobre o artigo científico de metodologia para experimentos de difração da luz. Esse é o nosso grupo, o grupo 4, composto pela Emily, o Pedro, a Renata, que sou eu, a Vitória e o Yuri. O título do nosso artigo é Experimento de difração luminosa utilizando coleta de dados totalmente automatizada por Arduino. Resumindo, este artigo descreve uma alternativa metodológica, experimental e de baixo custo para a coleta de dados de forma automatizada de um experimento de difração luminosa, a fim de abrandar os erros causados pela medição humana. Vamos para a nossa introdução. Os trabalhos realizados sobre o experimento de Jung costumam ser bastante similares entre si, em especial na sua metodologia. No entanto, foi encontrado um problema. Analisando roteiros experimentais de 3 turmas de graduandos em física, foi observado que a principal fonte de erros se deu pela medição entre as franjas de difração. Essas medidas são aferidas identificando as nuances de decrescimento de intensidade luminosa e delimitando exatamente a região clara e escura. A maioria dos alunos nessas 3 turmas encontraram valores com erro estimado na ordem de 10%. Por isso, foi utilizado um LDR para detectar a intensidade luminosa, para mensurar de forma precisa as distâncias entre os máximos e mínimos na franja de difração em tempo real, para compor o conjunto de dados do experimento. Bom, dando prosseguimento, eu, Pedro Torres, juntamente com a Emily, vamos falar um pouco mais sobre os materiais e métodos. Inicialmente, vou estar aqui citando os equipamentos e os materiais que foram utilizados para a realização do experimento dentro do nosso artigo. São eles: uma placa Arduino Uno, um resistor de 1 kΩ, um laser monocromático, uma vara rosqueada, se eu não estiver enganado, com um comprimento de 1 metro, 3 porcas, um LDR, uma parafusadeira e, por fim, para a montagem da estrutura do experimento, foi utilizado madeiras e parafusos. Falando um pouquinho mais da montagem do equipamento, vou dar uma visão geral do experimento, mas em sequência vamos falar um pouquinho mais detalhado sobre a montagem do procedimento. Na figura 1, ela demonstra uma perspectiva geral da montagem, ou seja, do lado esquerdo a gente consegue ver o posicionamento do laser e o do fio de cabelo, que na figura ela é representada como um obstáculo. Também a gente consegue visualizar a incidência do laser no fio de cabelo e a difração que é provocada. Já do lado direito, temos como uma distância X do fio de cabelo um conjunto detector de difração, que faz a varredura horizontal com sensor LDR. Já na figura 2, vemos o laser utilizado fixo em um suporte tipo morsa. Vale também ressaltar que a gente consegue observar aí as ligações que é feita com os fios e o conector à energia do laser. E por fim, na figura 3, temos suporte para fixação do fio de cabelo. O conjunto detector, ele consiste em 2 suportes feitos de madeira, conectado por uma peça de madeira. Esse suporte é furado para que uma vara rosqueada seja colocada dentro dos furos, furos dos ambos os lados, e gire livremente em torno do eixo paralelo ao seu maior comprimento. Em um dos lados do suporte é acoplado uma parafusadeira. Ela foi escolhida pelo fato de ter uma rotação contínua.
e ela é acoplada junto à vara rosqueada, a fim de fazê-la girar. Por fim, a placa Arduino é posicionada perto da parafusadeira e ligada a sensores para a coleta dos dados. Dando continuidade na parte dos nossos materiais e métodos, falar do sensor. A construção do sensor ela é baseada no funcionamento do LDR, que é o Light Dependent Resistor, que consiste em um resistor cuja resistência elétrica varia linearmente com a intensidade luminosa incidente. Ou seja, quanto maior a intensidade da luz incidente, melhor condutor se torna o LDR e, consequentemente, menor vai ser a resistência elétrica, e vice-versa. A relação entre resistência elétrica e luminosidade incidente do LDR é mostrada no primeiro gráfico. Já no segundo gráfico, nós podemos observar a curva de sensibilidade relativa do LDR, onde o componente possui o máximo de sensibilidade à luz, com um comprimento de onda de aproximadamente 550 micrômetros, sendo o laser utilizado de 650, com uma variação de 20 micrômetros. O sensor ele foi construído para que o Arduino levasse a variação de tensão na saída durante a varredura horizontal do LDR. Para ajustar a sensibilidade do LDR, foi montado com um circuito conhecido como divisor de tensão, que é mostrado na nossa terceira imagem. O Arduino que nós utilizamos é o Arduino Uno, mas qualquer placa da família Arduino seria capaz de fazer essa leitura. As conexões do Arduino são 3: 5 volts, GND e sinal, que são respectivamente conectadas ao pino de 5 volts, GND, e ao Arduino Uno, que ao carregar na placa o programa mostrado à esquerda, fazendo as conexões que acabei de falar, o sensor está pronto. Esse material, ele tem, em média, uma estimativa de R$60. Não é caro assim. A difração em fenda única. No experimento foi considerado a difração de Fraunhofer, que é quando as distâncias entre a fonte emissora e o obstáculo, como também o obstáculo e o anteparo de observação das franjas, são consideradas grandes. As variações do experimento estão nas ilustrações ao lado, sendo que lambda representa o comprimento de onda, a dimensão do obstáculo ou fenda simples. Θ é o ângulo de difração. M é a nossa ordem de difração derivada. E x, a distância entre o obstáculo e o anteparo. E y é a nossa distância entre o centro de dois máximos consecutivos. No nosso experimento, a medida do parâmetro x foi feita de forma direta, enquanto as distâncias y, elas foram obtidas por meio de um sistema automatizado. Resultados e discussões. Para os valores obtidos, a primeira etapa foi verificar a velocidade do sensor. Foram realizadas 12 medidas, em que se cronometrou o tempo do percurso do trecho demarcado. Os resultados estão expostos na tabela. Para o valor médio obtido, a velocidade foi de 0,45 cm por segundo, com desvio padrão médio de sigma igual a 0,013 cm por segundo. Baseado nesses parâmetros, estabelecemos o valor da velocidade como 0,45 mais ou menos 0,1 cm por segundo. Com a velocidade média do sensor, apresentou um valor muito baixo. O erro associado ao tempo da reação não representou um desvio significativo das médias de medidas. Para os gráficos de leitura, nós podemos ver claramente o máximo central, bem como os máximos de outras ordens de difração e suas distâncias relativas,
Isso é possível porque o Arduino possui um conversor analógico digital de 10 bits e permite que a placa consiga uma resolução de leitura de 1024 unidades dentro dos 5 volts, ou seja, sua sensibilidade de leitura é de 4,9 milivolts. Nos valores calculados, com base nos dados da tabela 2 que tivemos, estimamos um valor médio de 69,3 micrômetros, com desvio padrão de sigma, igual a 3,4 micrômetros, e erro padrão da média de 1,4 micrômetros. O valor do erro associado à metodologia foi estimado através da propagação de erros de 3%. Assim, o valor médio do fio de cabelo com a margem de erro é de 69, mais ou menos 2 micrômetros. Percebemos que o erro padrão da média obtido nessa série de medidas foi de 1,4 micrômetros, se encontra dentro da margem de erro prevista pela propagação de erros. Trocando o fio de cabelo por um anteparo, com fenda simples de largura conhecida, os resultados da tabela 3 têm valores obtidos que apresentam boa correspondência aos valores esperados. Considerações finais. Os pontos positivos dessa metodologia é uma alternativa interessante para a coleta de dados, podendo ser utilizada tanto para realizar a comparação metodológica, quanto para visualizar uma variação da intensidade na figura de difração. A viabilidade desse projeto, além de simplificar a coleta de dados, é um baixo valor dos equipamentos, tal como a precisão satisfatória para os propósitos didáticos, além da simplicidade na coleta de dados. Essa simplicidade na coleta de dados é uma das praticidades encontradas, além de permitir que o equipamento visualize graficamente a distribuição dos espectros das intensidades da figura da difração. Áreas de melhoria, sugestão para pesquisas futuras. Para estudos futuros, um aprimoramento do protótipo pode ser pensado, uma solução no intuito de diminuir a abertura do sensor e a realizar testes sobre a viabilidade dessa solução, de forma análoga a parâmetros da velocidade do sensor, pode ser modificado na tentativa de otimizar a resolução dos pontos escuros. Essas são as referências. Para mais informações, recomendamos a leitura do artigo e estamos abertos a novas perguntas.